que ele possuía. Por quê? Porque Mateus está dando validade, Mateus está dando enfoque, clareza para o que ele representava. O que ele representava era muito mais forte do que o seu nome. Você pode ver que em Marcos 10:46, um homem que se aproxima de Jesus, Marcos faz questão de dizer que o nome dele é Bartimeu, mostrando que ele não tinha título, não tinha rótulos, mas ele tinha um nome, e o nome dele era Bartimeu. Só que nesse caso aqui, Mateus não se preocupa, Lucas também não, Marcos nem tampouco, em citar o nome desse homem. Mas ele se preocupa em falar o que ele equivalia para a sociedade da sua época. Porque o que ele equivalia estava acima do seu nome. O que ele era um centurião. E o que é ser um centurião? O centurião é um homem que comanda e que ordena 100 soldados. Quantos soldados? 100. Prega comigo, quantos soldados? 100. Só que esse homem não nasceu homem, ele foi gerado. Sendo gerado, ele passou as etapas da vida. E passando as etapas da vida, ele, pelo que a história que está por detrás desse texto conta, ele teve um pai muito responsável. E ter pai é uma sorte na vida que já começa a fazer você ter uma grande vantagem de 50% de você se dar bem. Porque pai é referência, pai é instrução, pai é direção. E quem tem a oportunidade de ter um pai assim como eu tive esse privilégio, tem a chance já de ter muitas vantagens na vida. Só que esse homem teve um pai. O pai dele diz a história desse texto que chegou para ele. Que chegou para ele e disse: meu filho, eu sou o seu pai. Me preocupo com o seu futuro. E como eu me preocupo com o seu futuro, eu quero lhe dar um conselho. Olhe para mim. Conselho sempre é bem-vindo. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. À luz da Bíblia, sim. Porque a Bíblia diz que um dos homens mais inteligentes, mais sábios da Bíblia, diz que no conselho, ou na multidão de conselhos, há sabedoria. Amém. Por isso que você deve estar atento aos conselhos. E eu não consigo entender um grupo de pessoas que vem num culto como esse, vem numa reunião como essa e não consegue se atentar ao conselho bíblico. Nós estamos vivendo um momento de troca de valor muito grande, onde as pessoas vêm para a igreja, fazem o seu momento e não se atentem para o maior conselho que nós podemos receber. O maior conselho que podemos receber é a instrução da palavra de Deus. Esse homem teve um pai que se preocupou com o seu futuro. Porque o pai dele olhou para ele e disse: filho, eu quero lhe dar um conselho. Olha para mim. O menino, sem entender, perguntou. E Paulo disse assim: ó, quando eu era menino, falava como? Menino. Não, olha para mim, eu estou pregando. Quando eu era menino, falava como? Menino. Tem gente que não consegue passar a fase de menino. Eita. Sempre permanece imaturo, menino. E hoje eu conversava com o irmão Maurício sobre isso, porque a gente tem que fazer uma leitura, pastor, do público que está nos ouvindo, de pessoas que nos pedem conselho. Porque às vezes você vai orientar de forma certa, mas aquela pessoa ainda precisa ouvir uma fala de menino, porque não tem estrutura para receber uma fala de homem. Então esse menino recebe o conselho do pai sem entender. Porque o pai disse assim: filho, hoje você é menino. E ele disse: ele menino não entendeu o que o pai disse. E ele disse: pai, onde o senhor quer chegar onde? Eu quero chegar que um dia você vai se tornar homem. Você não vai estar sob os meus cuidados. Você vai se casar. E quem é casado aqui sabe que casamento sai caro, sim ou não? Sim. Aleluia. Então o peso de carregar uma família nas costas vai fazer com que você tenha que se preocupar com o seu futuro. Como eu sou seu pai, me preocupo com o seu futuro, eu quero te dar um conselho. E olha o conselho que o pai deu. O conselho que o pai deu mudou toda a rota de vida dele. O pai disse: filho, eu quero que você estude com os romanos. O menino, sem entender, pergunta: por que eu devo estudar com os romanos? Aí o pai disse: filho, você sabe esses homens? Você sabe esses homens que passam aqui na frente? Com couraça, escudo, elmo, aquelas roupas fortes, parece que tem um peito de ferro, e eles passam na frente e logo atrás deles vem 100 homens batendo continência.
obediência. Você já olhou para o centurião e viu ele dizendo para o soldado: ó soldado, vem cá. E o soldado prontamente veio, baixa a retaguarda e serve. Ele disse: sim, pai, eu já disse. Inclusive, quando eu estou brincando com os meus amigos, eu brinco que eu vou ser um centurião, porque o centurião é alguém que manda e ele é prontamente ouvido. É alguém que fala e ele é prontamente quem ouve e obedece. Então, como eu sou seu pai, me preocupo com o seu futuro. Eu quero que você estude com os romanos. Eu vou te cadastrar numa escola romana para que lá no futuro da vida, quando você seja homem, você não vai ser mais menino. Eita! Eita! Está entendendo isso? Ele escuta o conselho sendo menino. Só que o conselho que ele recebe, ele acata e vai tornar ele um homem. Tem gente que nunca vai subir o nível espiritual, porque não consegue receber o conselho. Só ele tem a verdade absoluta. Só ela tem a verdade absoluta. E Deus não pode nos fazer mudar de nível se a gente não acatar o conselho do outro. Aleluia! Isso aí. O pai fica feliz. Por quê? Porque o menino, teu querido tecladista, não é mais menino. Ele agora se tornou homem. O pai então vai na formatura dele, e talvez o homem já está com os cabelos brancos, e olha para o moço e olha para o homem e diz: filho, ainda bem que quando você era menino, você acatou o meu conselho. Ele recebe o certificado, e agora ele não é mais menino, ele é homem. Ele tem 100 soldados. Quantos soldados? 6. Quantos soldados? 100 soldados estão sob o seu comando. E é culto de missão. E talvez você está perguntando: que pregador estranho. Mas você vai ver onde eu vou chegar. Fique tranquilo. Ó, ele se tornou homem. 100 soldados estão sob o seu comando. Quantos soldados? 100. Só que um dia parece que a Bíblia mostra que um dos soldados. Quantos? Pega comigo. Quantos? Um soldado chegou para ele e disse: meu senhor, eu preciso conversar com o senhor. O senhor tem um tempo para conversar comigo? Tem. É o seguinte: eu já consultei os médicos de Roma. E eu fiquei sabendo que daqui para algum dia eu não tenho mais movimentos nas pernas. Eu não posso mais continuar trabalhando para o senhor. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: qual é o valor de um soldado sem movimento das pernas? Nenhum. Qual? Nenhum. Porque ele só serve para servir. Então a notícia que o soldado traz para o seu líder, traz para o seu patrão é o seguinte: senhor, eu não vou ter mais utilidade no exército. Então o senhor dá uma baixa na minha carteira, me tira desse lugar e põe outro no meu lugar. Era isso que ele esperava que o seu líder faria. Só que esse líder dá um banho na gente. Agora o problema vai ser: ele dá um banho na gente por quê? Porque no momento que o soldado espera ser excluído, ele é amparado. A primeira lição que eu aprendo no texto à luz da Bíblia é que não tem como fazer missões se eu não amparar os soldados que estão comigo. Glória a Deus. Nós queremos fazer missões, nós queremos ter a consciência missionária, isso é válido. Mas só poderemos chegar a alcançar a outros lugares se nós cuidarmos dos soldados que estão do nosso lado. Então olha para alguém que está do seu lado e diga: eu sou alguém que quero ser útil na sua vida. Eu sou alguém que quero ser ponte de bênção na sua vida. Só tem como nós alcançarmos as outras nações se nós mantemos quem está perto de nós em pé. Caso contrário, nós viremos uma hipocrisia, um teatro. Porque esse homem olhou para o servo dele e disse assim: você espera o quê? Eu espero que o senhor põe outro no meu lugar. E a igreja brasileira é uma igreja que me assusta muito, porque cada tempo a gente vem com um discurso novo, de amor, que nós estamos mudando, mas que nós estamos vencendo e ganhando as almas. Mas Deus nos traz aqui para conscientizar que antes de ganhar lá fora, nós temos que cuidar dos soldados que estão feridos no nosso exército. Meu Deus. Porque nós somos o único exército que atira fogo contra os nossos próprios soldados. É uma briguinha aqui e ali, é desentendimento, e aí a gente quer ganhar o mundo, que a gente não valoriza quem está do nosso lado. Oh, aleluia. Mas hoje o Espírito Santo nos traz uma consciência à luz da Bíblia, e Ele quer derramar sobre você empatia, compaixão. E Deus está dizendo: antes de você olhar para outros lugares,
Glória, aleluia. Esse homem olhou para o servo dele e disse: meu servo, é o seguinte, olha, irmão, olha o peso de empatia desse homem. Ele olha para o servo dele e diz assim: meu servo, fica aqui em casa, comigo. Porque enquanto você fica aqui em casa, comigo, eu vou buscar ajuda para mudar a sua conduta e a sua saúde. Olha o que esse homem faz. Ele olha para o soldado e diz assim: a minha casa é a tua casa. A segunda lição que eu aprendo no texto é que missões não se faz sem ter empatia. Não tem como nós fazermos missão se a gente não se compadecer da necessidade de quem está ao nosso lado. Ele olha para o servo e diz: servo, fique aqui em casa, porque enquanto você fica aqui em casa, eu vou buscar recursos para mudar o que você está vivendo. Só que olha que extraordinário, eu encerro aqui. Olha que extraordinário. Quando ele fica sabendo de Jesus, ele tem empatia. Só que ele não poderia falar com Jesus. Pergunte por quê? Porque ele é um romano, ele trabalha para Roma. E existia uma tradição que quem era romano ou trabalha para Roma não conversava com os judeus, porque Roma oprimia os judeus. Roma cobrava o imposto mais alto. Então, é como se, por exemplo, a cidade de Curitiba não pudesse, tivesse um tabu em conversar com alguém que é de uma cidade vizinha. Política, briga. Isso impedia o romano de falar com o judeu. Quando ele busca recursos, e o recurso que chega até ele é um recurso de fé. Sim ou não? Eu vou lhe provar. Por quê? Porque ele está com o soldado enfermo. Alguém contou para ele, pastor Felipe, e eu queria saber quem é que contou para ele. Porque alguém contou para ele o seguinte: ei, Roma não vai te ajudar. Só que tem um pregador aí, das terras áridas da Palestina, que cego vê, surdo ouve, morto ressuscita e leprosos são curados. Eu não sei se foi a mulher de Mateus 5:25, porque em Mateus 5:25 a Bíblia diz assim que existia uma mulher que sofria 12 anos. Quantos anos? 12. Quantos anos? 12. Sofria 12 anos com uma hemorragia, os médicos não puderam ajudar. Só que a fama de Jesus percorreu e ela ficou sabendo de um que tem poder de curar, está aqui através do Espírito Santo. E se você puder levantar a sua mão, eu já quero liberar a primeira palavra profética. E se você entrou aqui nesse lugar doente, seja curado em nome de Jesus. Se você entrou aqui fraco, seja regenerado em nome de Jesus. Ela ficou sabendo de um homem que tem poder de curar. Só que quem é que pegou para ela? Alguém falou para ela assim: tudo que você gastou, você perdeu. Mas só tem um que pode reverter o que você gastou. Eita. E talvez ela está esperando quem está lhe comunicando lhe dizer: olha, você tem que passar o cartão, você tem que passar o cheque, você tem que mandar o pix. Não. Talvez essa notícia que ela espera. Ela está dizendo: gente, eu não posso conhecer nenhum médico mais, porque tudo que eu tenho eu já gastei. Só que quem pregou para ela disse assim: não, você está enganado. Se você tiver fé para receber, não precisa de pix, de cartão, de nada. Se você tiver fé para receber, o seu milagre tem poder para chegar. Aleluia. O que eu estou dizendo é que alguma notícia chegou no ouvido do centurião, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você quer medir a vida espiritual de alguém? Você quer medir? Ver como ele dá atenção para a palavra. Eita. Por ele você já vai saber. Chegou na hora da palavra, não deu atenção, ali está a revelação da vida espiritual. Pregador, você está pegando pesado. Não, é o que eu já disse. Mateus 7:24. Disse Jesus: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem prudente, que edificando a casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, e essa casa não desabou porque estava edificada na rocha. Mas todo aquele que ouve, é dois grupos de gente na igreja, que vai ouvir, mas que não dá atenção. E aqueles que vão ouvir e que edifica a casa sobre a rocha. Aleluia! Vocês estão aqui ouvindo, mas está entrando no ouvido e saindo pelo outro. E a casa de vocês está firmada na areia. Por isso que quando vem a chuva e corre os rios, a casa de vocês desaba e grande é a sua ruína. Aleluia! Diga glória a Deus pela palavra de Deus. Glória a Deus! A notícia que chegou para esse homem é o seguinte: Roma não vai te ajudar. E nenhum médico vai poder te ajudar.
Mas só tem um homem que vai poder te ajudar. É um pregador das terras áridas da Palestina. É um itinerante que não tem lugar para parar. Uma hora ele está na Galiléia, outra hora ele está em Samaria, outra hora ele está fazendo missão. Aonde tem gente, ali está ele. Aonde tem vida, ali está ele. Aonde tem necessidade, ali está ele. Aleluia. E ele pergunta talvez, pastor Felipe, o que eu vou fazer? Rapaz, é o seguinte, se você tiver fé, eu já ouvi testemunho de gente que tocou só na orla do seu vestido e foi curado. Oh meu Deus. Se tiver duas pessoas aqui que acreditam assim, eu quero liberar sobre você, que você pode chegar aqui de um estado, mas você vai sair daqui de outro estado, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. O que ele ouve? Olha para alguém que está do seu lado, concentre essa pessoa. O que você ouve? Traz efeito sobre a sua vida. Aleluia. Olha para mim, irmão Mateus, o que foi que ele ouviu? O texto não revela, mas o texto dá ideia. Ele ouviu alguma coisa que trouxe esperança para ele. Glória a Deus. Sabe por que a gente vive um tempo de culto pesado, um tempo de culto difícil? É porque a gente passa o dia todo vinculado com gente que não vai trazer esperança. Meu Deus. Eita. E o Espírito Santo está dizendo para nós: quem é que você tem ouvido? Te traz esperança ou te deixa desesperançoso? Alguém conversou com ele, e quem conversou com ele efetivou nele uma coragem tão grande, que eu vou provar no texto, efetivou nele uma coragem tão grande, que ele disse: já sei. Ele é isso aí? Não, esse Jesus é isso. Só você chegar lá e não precisa de guru espiritual, não precisa de lenço de sal, não precisa de água benta. Se você chegar lá e dizer: Senhor, eu tenho um problema, e ele vai dizer: você tem fé? Então eu tenho a solução para o seu problema. Oh, Deus! Glória a Deus. Esse homem é entusiasmado de tanta fé que ele chegou perto de Jesus. Eu acho interessante que ele poderia pedir para falar com Pedro, com o Tiago, mas ele não terceiriza o que se resolve com Jesus. Sabe qual é a outra lição que o texto nos revela? É que problema se encontra para quem resolve. Ei, é por isso que está cada vez mais gente aparecendo, ser terapeuta, e não é nada. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade doente, vazia, com problema, e sai contando problema para todo mundo. Problema não se conta para quem não tem estrutura. Esse homem nos ensina que ele chegou e disse: Jesus, eu tenho um problema. E Jesus gosta de ouvir problema. Por isso que ele disse: quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o Pai que está em secreto vai te recompensar. Sabe qual é o conselho de Jesus para você? Pare de contar a sua vida para pessoas que não trazem esperança, que não trazem uma direção, que não trazem uma luz, que só escurecem a sua vida. Glória a Deus. Gente que potencializa o seu problema não pode estar do seu lado, você não pode ouvir. Ele chegou e disse: Jesus, ele disse: aqui, eu tenho problema. Jesus disse: diga o problema. Senhor, o problema é que o meu servo está lá em casa. Ele é o meu servo. O que ele é? Olha que extraordinário o nível de empatia dele. Irmão, não é parente. Igreja, não é parente. Não é filho. Não é primo. O camarada é servo do Senhor, do centurião. Só que ele olha e diz assim: eu estou bem, a minha casa está bem, tudo está bem, mas tem alguém que não está bem, e eu estou me compadecendo desse alguém. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem culto que você vai chegar e tudo está bem na sua vida, tudo está certo na sua vida, a sua conta financeira está bem, o seu trabalho está bem, mas você vai precisar colocar alguém que está necessitado em oração. Você vai precisar se compadecer de alguém. Sabe o que Jesus está dizendo para nós hoje que é culto de missão? Faça uma retrospectiva. Examine como está o seu vizinho. Examine como está a sua rua. A gente quer ganhar tudo, mas a gente não ganha nem a rua. A gente quer ser em qualquer lugar, mas a família às vezes não tem a ideia real do que precisa ter sobre quem somos. E o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, primeiro ele disse: primeiro atende a casa de Israel, para depois os demais. Deus está nos trazendo uma realidade de consciência. Se você está bem, glória a Deus. Se a sua casa está bem, glória a Deus. Mas quando você estiver fazendo compra no mercado, lembre de alguém que está precisando. E isso é a conscientização da missão. É estender a mão para quem está realmente necessitado. Eu acho lindo
casa dele está bem, aparentemente os filhos estão bem, mas ele disse: Senhor, eu vim trazer um problema que não é meu, o problema é do meu servo. E sabe o que ele falou para Jesus? Senhor, basta uma palavra, e quem está doente vai ficar? E quem está doente vai ficar? Feche seus olhos da oração. Espírito Santo, nós estamos aqui em um culto de missões. Quase que todos os dias, quando eu estava em viagem, conversava com ele, mandava mensagem: e aí, como é que você está? Estou bem, estou bem. E ele passava a ideia que estava bem. E nessa viagem que eu estava em São Paulo em fevereiro, olha só, eu estava em São Paulo em fevereiro, mandei mensagens a ele, porque na oração eu senti que deveria conversar com ele. Ele disse: Fábio, quando a gente chegar aí, a gente vai tomar um café. E eu cheguei, mas não deu para tomar café com ele, porque ele tinha tirado a sua vida. Eu sabia que ele não estava bem, mas não que estava tão grave ao ponto de ele tirar a vida dele. Sabe o que eu quero dizer? É que nós precisamos ter mais sensibilidade com quem está à nossa esquerda e à nossa direita. Cuide de quem está do seu lado. Cuide como está o seu filho, a sua filha. Veja como, se realmente está bem. Se atente aos sinais, irmão. A gente está vivendo um tempo de facilidade em tudo, mas de pessoas vazias de si. Então, amor e empatia tem que fazer parte da igreja. Por isso, sai daqui com seus olhos espirituais abertos, para você notar quando alguém não está precisando. E às vezes a gente quer fazer a obra, mas a obra realmente é você dar um abraço, é você ter ouvido para ouvir, é você ter boca para fazer esperança. Então, levante a sua mão direita para o céu e diga: Deus, me faça ser fonte de bênção para quem está à minha esquerda, à minha direita. Me traz sensibilidade espiritual para eu notar quando meu irmão não estiver bem. Me traz clareza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Sobre o seu assento rapidinho. Já vou passar o microfone aqui de direito. Pastora Rogéria, muito obrigado, serva de Deus. Deus abençoe. Irmãos, tem alguém no nosso meio para aceitar Jesus? Eu não conheço todos, mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Alguém para aceitar Jesus ou reconciliar com o Senhor? Eu acredito que todos já são salvos em Cristo Jesus, mas se por acaso, eventualmente, houver alguém, se manifeste, nós vamos abençoar a sua vida. Queridos, ali atrás eu tenho o meu livro, eu sou escritor de 2 livros, e eu tenho um livro ali que vai ajudar e tem ajudado muita gente. É um devocional bíblico para pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. Há muita gente que quer ler a Bíblia, mas não consegue ler porque não entende. Então esse devocional vai te trazer clareza. É um devocional bíblico para quem não tem o hábito de ler a Bíblia. Quantos entenderam a palavra de Deus através da minha vida? Diga amém. Amém. Então, se você entendeu eu pregando, você vai ter uma clareza muito maior eu escrevendo, porque eu uso uma linguagem ali do dia a dia muito facilitadora, porque eu sou gente como você, então eu escrevi como se eu